Cada vez mais as pessoas estão percebendo que elas estão distantes das vidas que elas um dia sonharam. A rotina acabou tomando conta de quase todos os momentos do dia e acaba sobrando pouco tempo para fazer o que as pessoas realmente gostam. Mas você sabe o que você realmente gosta? E será que não seria possível fazer sua rotina ser exatamente disso que você gosta? Basicamente a gente acaba seguindo a rotina de todos os dias, a via crucis, como alguns chamam, achando que não resta nenhuma outra escolha. Afinal, outra escolha significaria que de repente a gente não ia corresponder à expectativa dos outros, do chefe, dos pais, do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos. Agora, por que será que tem tanta gente que consegue viver de uma maneira muito mais intensa e feliz, ao mesmo tempo em que são de repente até melhor remuneradas, até do que pessoas muito bem posicionadas em empresas? Será que isso seria possível? Te garanto, não só é possível, como existe uma reportagem de uma revista chamada Parade Magazine, aqui dos Estados Unidos, que mostra exatamente isso. Essas pessoas ganham em média 3 vezes mais do que as outras. E qual que é a diferença dela para as outras? Elas sabem seus propósitos de vida. Mas não só, elas basicamente sabem e vivem ele. A grande diferença é que viver o seu propósito faz com que você gere muito mais valor para o mundo. Porque basicamente você está entregando algo que realmente você é a melhor pessoa para entregar. Enquanto as pessoas ficam trabalhando no que não gostam, na vida que realmente não gostam, elas não entregam o melhor delas. E existe uma outra vida delas que de repente é a correta, que está esperando para ser vivida. E tem muita gente que passa a vida inteira e não sequer tenta descobrir qual que seria essa outra vida. Outras até tentam, mas somente quando acontece alguma coisa trágica, que basicamente faz elas repensarem a vida, um acidente, doença ou algo assim. Mas por que será que a gente espera esses momentos para repensar? Existe uma citação do Mark Twain que diz basicamente que os dias mais importantes de nossas vidas são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos o porquê. E o que nascemos é porque basicamente a gente ganha um corpo biológico. E o dia em que a gente descobre o nosso propósito, porque a gente descobre onde estava escondida a nossa felicidade. Isso é tão importante que sessões de coaching para achar seu propósito de vida por aí têm sido vendidas por fortunas, por R$5.000 até. E é por isso que eu estruturei tudo isso em forma de um livro para ficar muito mais acessível. Mas de qualquer maneira, seja investindo esse montante em você, ou seja realmente através desse livro Propósito de Vida, eu realmente sugiro fortemente que você tente achar o seu propósito. E eu vou te mostrar uma maneira disso acontecer, mas para isso eu preciso te contar a minha história antes. Eu posso dizer que hoje eu me sinto um grande privilegiado, eu realmente não preciso mais sofrer na segunda-feira, eu posso trabalhar de onde eu quiser, na hora que eu quiser, escolher os assuntos que eu quero trabalhar e ainda assim consigo ser muito bem pago para fazer o que eu mais gosto. Isso não quer dizer que eu trabalho pouco, na verdade muito pelo contrário, eu tenho tanta paixão pelas coisas que eu faço e que na verdade eu escolhi fazer, que eu trabalho muito mais para elas virarem realidade. Hoje eu dou consultoria, dou palestras em empresas, aula de MBA, além de ter escrito um livro, tem mais alguns aí pelo caminho. Eu fundei 3 empresas, uma de consultoria, outra empresa de palestrantes com sócio, além de uma empresa de vinho com outros 2 sócios. E diria que meu grande propósito realmente é fazer as pessoas atingirem seus sonhos. Por isso que eu fundei o Brain Power. E digo que eu sou privilegiado por tudo isso, porque eu escolhi tudo, né? Basicamente meus dias são apaixonantes. E ainda posso viajar quando eu quiser, curtir minha esposa, minha família, meu cachorro, sei lá, tudo, né? Mas eu só te disse tudo isso porque basicamente eu queria te dizer que se eu conseguir chegar nessa situação que eu realmente queria para mim, isso não foi sempre assim. Foi no final de 2014 que eu parei de trabalhar em empresas enormes, apesar de ter uma carreira vista como bem-sucedida, de ganhar bem, de ter tudo na empresa, né? Carro, celular, academia, todos os planos possíveis, etc. Eu basicamente vi que eu não fazia o que eu gostava. Eu olhava para o dia quando eu chegava em casa e via que eu não tinha feito nada do que realmente eu tinha escolhido. Parecia que eu vivia uma vida que os outros traçavam para mim. E aí eu me colocava de meta fazer alguma coisa para mudar. Mas como eu realmente não fazia o que eu gostava, eu chegava cansado em casa e eu precisava descansar. E como eu descansava, eu não fazia nada realmente do que eu precisava fazer para mudar alguma coisa. E no dia seguinte me restava novamente trabalhar no mesmo lugar. É um ciclo basicamente vicioso que não tinha muita saída. E com tudo isso acontecendo, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. A decisão do basta. A decisão de não querer mais nada disso para mim e para minha vida daquele momento em diante. E aí realmente eu investi pesado em mim, fazendo todos os cursos daqui, de fora do Brasil que eu via, até que realmente eu consegui modular tudo que eu ouvi em um método que realmente me levou para essa nova realidade de hoje. E tem gente que fica com receio de dizer seus medos, mas eu sempre repito ele. Basicamente eu preciso confessar que antes desse método eu imaginava como é que ia ser minha vida em alguns anos e eu realmente não gostava nada do que eu via. O que eu via era uma pessoa, um senhor amargurado, arrependido de não ter usado mais, de não ter enxergado as oportunidades que me fizessem trabalhar com o que realmente eu gosto. Uma pessoa que tem a clara percepção de que perdeu a coisa mais preciosa da vida, o tempo. Esse meu medo ele é tão forte que eu não quero deixar ninguém passar por isso. Por isso exatamente que eu divido o método para sair desse ciclo vicioso que a gente fica preso hoje em dia. E para falar desse método, vamos aqui no computador que eu vou te mostrar um pouco mais dele.
Mas antes de entrar no método, eu faço questão sempre de trazer algumas regras do Brain Power, né? Então, por acaso, se você está procurando autoajuda, aqueles livros que falam para você se sentir melhor, então não é esse livro para você, na verdade não é o Brain Power para você. A ideia do Brain Power é realmente te dar um chacoalhão, né, como está colocado aí, mas realmente te fazer achar uma solução, ter as ferramentas para realmente você traçar uma nova rota. E aí sim se sentir melhor, após trabalhar efetivamente, saber um caminho novo e colocar em prática todas as ferramentas que você vai aprender. Uma outra coisa que eu ouço muito é: não faça nada e resolva a sua vida. Sabe aqueles livros que tem umas promessas milagrosas, né, de mágica quase? Mas mesmo mágica não é mágica, né? Mágica é ilusão ou algum truque. Então, se é isso que você quer, desculpa, mas não só aqui você não vai achar isso, mas não existe de fato mágica, né? E tem algumas pessoas que falam: não, mas isso é distante da realidade, né? Falar de propósito é uma coisa completamente filosófica, não tem nada a ver com colocar em prática as coisas, com atingir o objetivo, com ter mais recursos, que atingir muito mais abundância, exercer realmente muito mais valor para o mundo. Bom, então nesse ponto de fato você está enganado, tem muito a ver. Inclusive tem uma reportagem que sai todo ano na revista Parade Magazine, como eu comentei um pouco atrás, que fala exatamente isso: quanto as pessoas ganham, né? E assim, não vou entrar muito no detalhe, mas a grande conclusão é que as pessoas realmente que fazem o que elas gostam, que fazem o propósito delas, elas estão tão mais arraigadas nas coisas que elas fazem bem, que elas geram muito mais valor para o mundo. E como consequência, elas recebem muito mais valor, porque dinheiro é uma moeda de troca. Se você gera valor para alguém, você recebe mais naturalmente. Se a sua empresa ela gera valor para as pessoas, seu consumidor vai te pagar. Se você gera valor na empresa que você trabalha, você vai crescer na empresa, não só ganhar o dinheiro, mas crescer na empresa. Experimenta parar de gerar valor para ver o que acontece, né? Então, essa força, né, que faz com que a gente gere valor está, de fato, arraigada a gente estar alinhado com o nosso propósito. Quando a gente não está, a gente até consegue gerar algum tipo de valor, mas a gente gera um valor favorável para alguém, mas a gente costuma sofrer muito para conseguir gerar esse valor, né? Isso faz com que a gente não consiga ter isso para o longo prazo, faz com que a gente, de fato, perceba em algum momento que não era esse o caminho que a gente realmente queria. E o grande problema é que hoje em dia as pessoas se definem, né? Se eu perguntar para você quem é você e pedir para você fazer uma descrição de você, provavelmente você ia falar que você é o gerente da empresa tal, o funcionário da empresa tal, o analista da empresa tal, o diretor da empresa tal ou o presidente da empresa tal, né? A grande parte das pessoas começam a se descrever como o seu emprego, né? E grande parte das pessoas também não gostam dos seus empregos. Então você já começa a ver como é difícil essa relação, né? Se você se define com algo que você não gosta, provavelmente a sensação que gera não é das melhores, né? Então, de fato, a gente precisa realmente começar um movimento juntos contra isso. Esse foi um dos grandes fatores do Brain Power de fato surgir. O meu objetivo é que as pessoas sejam muito mais que o emprego que elas ocupem. E não só, mas que realmente elas tenham sentido, né? Algo a contribuir, algo que elas realmente possam fazer, algo que realmente retome o prazer da vida delas, né? Tem um exemplo que eu gosto bastante: perguntaram para 2 funcionários de uma obra, né, 2 pedreiros, o que eles estavam fazendo. E um deles respondeu: eu não sei, né? Basicamente estou fazendo essa parede aqui. E o outro respondeu: não, eu estou fazendo a entrada da catedral. Qual é a diferença, né? A grande diferença é que muito provavelmente, eu diria que quase que com 100% de certeza, o funcionário que sabe o que ele está fazendo, que sabe o propósito daquela ação que ele está fazendo, realmente ele vai ter muito mais motivação, vai ter muito mais facilidade para sair da cama e depois vai ter muito mais orgulho de ver o que ele realmente fez, né? E é isso que a gente costuma não ter para a nossa vida. Se a gente realmente não sabe o que a gente está fazendo, a gente vai fazendo um empilhado de ações, né? E a gente não sabe muito bem o porquê. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? A frase de Alice nos Países das Maravilhas. Mas, de fato, tem um fundamento muito mais profundo que isso, que é o nosso cérebro. A gente tem uma parte do nosso cérebro que é a formação reticular e ela, basicamente, ela é o grande filtro do cérebro. E eu não vou entrar agora no detalhe dela, mas ela nada mais é do que um grande filtro que faz com que a gente realmente defina o que entra dentro do nosso cérebro e o que não entra no nosso cérebro. Então, se a gente realmente sabe o que é prioridade, o nosso cérebro vai absorver tudo relacionado àquilo e você começa a achar oportunidades, você realmente começa a enxergar muito mais profundamente aquilo que é o seu propósito, porque aquilo começa a ser armazenado para o seu cérebro, né? E armazenar é o fundamento principal do aprendizado
aprendizado, né? A sociedade só é o que é hoje porque a gente foi acumulando conhecimento. Não daria de maneira nenhuma para a pessoa mais brilhante, né, da época das pedras fazer um computador, porque ele não tinha conhecimento acumulado. Somente o conhecimento acumulado que faz realmente com que a gente aprenda. Então, se a gente sabe, a gente armazena as coisas relacionadas ao nosso propósito, a gente vai realmente desenvolver isso para a gente. E é uma coisa que se retroalimenta. Também faz com que a gente tenha muito mais motivação, porque a gente começa a perceber que a gente está ganhando esse conhecimento, a gente começa a perceber oportunidades e as coisas ficam muito melhores. Por contrapartida, se a gente não sabe qual que é a nossa prioridade, a gente não armazena, e aí as pessoas costumam atribuir isso à falta de memória. Mas 90% das pessoas que acham que tem falta de memória, o que elas realmente têm é uma falta de clareza do que realmente é importante. E o cérebro faz eficientemente o papel dele, que é eliminar o que não é importante. Ou seja, o problema não é a sua memória, não é o seu cérebro, é a clareza que você não ofereceu para ele. E isso é tão fundamental que está na base da sequência mandatória do Brain Power, né? É a sequência que a gente realmente tem que seguir. As pessoas buscam muito o ter dinheiro, liberdade, bens, coisas que são para mim a consequência, né? Sem saber realmente quem elas são autenticamente e sem saber um método e sem realmente saber como trabalhar o cérebro dela para agir com consistência. Então, para mim, você só pode ter coisas com muito mais consistência e com muito mais abundância se você realmente tiver passado pelas essas duas outras etapas. E o propósito de vida é exatamente essa primeira etapa, e ela, eu diria que é talvez a mais fundamental, porque sem ela, nenhuma das outras duas conseguem, de fato, existir com solidez. E quando as pessoas costumam falar de propósito, geralmente o método mais padrão, mais tradicional que as pessoas têm é a junção de 3 grandes fatores: aquilo que você ama, aquilo que você é bom e aquilo que realmente o mundo precisa. E esse de fato é um dos métodos, só que tem um certo risco disso, porque se você realmente não faz com consistência e não chega numa segunda camada mais profunda do seu cérebro e não sabe como estruturar o seu propósito de uma maneira mais sólida, basicamente acontece o que está acontecendo nessa figura que eu gosto bastante, né? Você acaba cavando, tenta achar, e para essa pessoa de baixo que está basicamente voltando, ela estava procurando os diamantes, na cabeça dela existe uma segurança tremenda de que não existem diamantes, que ela cavou até onde ela conseguia e não achou os diamantes. Então, basicamente, ela vai desistir, e para ela estar 100% seguro que ela fez o que ela poderia, que ela realmente tentou, só que ela realmente não tinha um método aprofundado e um método claro que fizesse com que ela chegasse no diamante. E quando você foi lá uma vez e não achou, ninguém consegue te convencer que de fato lá tem diamante. E esse é o grande ponto que costuma acontecer com um propósito. Algumas pessoas tentam achar de uma maneira mais superficial, não conseguem porque não tem um método muito mais claro para isso, e falam, não, realmente eu não tenho propósito de vida, eu simplesmente vou seguir fazendo as minhas ações do dia a dia e essa é a minha vida. E um pedido que eu te faço é: não faça isso com você, não permita que isso aconteça com você. De uma maneira ou de outra, ache um método que realmente te permita chegar no seu propósito de uma maneira mais sólida e que tenha ele de uma maneira estruturada na sua frente para você ter clareza e para o seu cérebro ter clareza. Porque tem toda uma sequência biológica dentro do nosso cérebro que, quando a gente tem clareza de fato do nosso propósito, a gente começa sim a trabalhar dentro de uma outra rotação dentro do nosso cérebro. E falando um pouquinho do livro Propósito de Vida, não existe somente essa técnica que eu mostrei, que é a junção do que você faz bem, do que você gosta de fazer e do que realmente o mundo vê como valor, mas basicamente existem 5 técnicas. E o porquê disso? Na verdade, cada um tem uma técnica que vai funcionar melhor para cada uma dessas pessoas. Por exemplo, essa técnica que a gente viu agora há pouco não é a técnica que funcionou para mim. Eu achei meu propósito de uma maneira muito mais clara usando uma das outras técnicas. E eu fiz questão de ser isento, eu coloquei todas, para basicamente você poder escolher e você ver qual funciona melhor para você. Além disso, é fundamental que você consiga concluir o seu propósito e deixar ele conciso, para realmente o seu cérebro ter muito impacto todas as vezes que você lê esse propósito. Porque é o fato de você ler ele frequentemente e ter ele presente para você que vai fazer você realmente começar a perceber as coisas de uma maneira diferente e entrar numa nova rota para chegar no seu propósito de vida. Então, o grande papel desse livro é te deixar seguro em relação ao seu propósito, porque o seu propósito é um destino, é o lugar que realmente você quer chegar, e para isso você precisa de um plano para chegar lá. Só que nenhum plano e nenhum destino vão ser realmente atingidos se você não estiver seguro. Basicamente, você vai começar a se auto-sabotar, porque você não acha com segurança que é ali realmente que você tem que estar. Então, realmente, você vai ter muito mais profundidade e detalhamento do método para você chegar no seu propósito, e você, além disso, precisa sim revisar periodicamente o seu propósito. Eu diria que ele não muda 100%, difícil um propósito realmente mudar, acontece, mas é um pouco mais difícil, mas você vai passando por vivências ao longo da sua vida que fazem com que você perceba a realidade de uma maneira diferente
e você queira gerar valor em outras áreas também. E realmente o seu propósito pode sim sofrer alguns tipos de ajustes ao longo do tempo. E é importante você ter algum material que você possa recorrentemente voltar para ele para fazer esse tipo de ajuste. E além disso, esse livro, ele de fato é a porta de entrada para o método Brain Power, para aqueles 3 passos que a gente comentou, que realmente vai te tirar do conceito do seu propósito, mas realmente colocar os passos da ação e como é que você chega para realmente vivenciar e usar isso como uma fonte de recurso, porque se você conseguir fazer isso, você basicamente não vai saber quando você está trabalhando, você não vai saber quando você está se divertindo, porque as coisas começam a se misturar. E eu sou muito contra um conceito que existe de equilíbrio de vida, porque se você quer equilibrar tempo para trabalho, tempo para educação, tempo para sua família, tempo para academia, tempo para olhar suas finanças, tempo para trabalhar um pouco a mais, para realmente ser uma pessoa diferente, dificilmente você vai conseguir fazer isso. É quase que impossível. O que realmente a gente tem que fazer é integrar as coisas, alinhadas ao nosso propósito. E aí não existe mais essa distinção. Você está integrado e ao mesmo tempo, aí sim você está equilibrado, porque é tudo uma coisa só. E é aí que realmente eu consegui chegar e é onde eu quero que você também esteja. Então, basicamente, esse livro eu contei exatamente como eu fiz para achar o meu propósito, qual é o meu propósito e como que é a minha vida por conta disso. E além disso, todos os passos para você poder realmente fazer a mesma coisa. Então esse livro ele é para você, se você realmente quer achar esse seu propósito de vida, ter muito mais clareza sobre o seu destino. Se você olha para a sua vida hoje e não acha que você realmente está 100% na vida que você quer e basicamente quer retomar as rédeas da sua vida, se você olha para os dias que estão passando e fala, meu Deus, estão passando os dias e eu realmente não faço o que eu gosto e não quer e não aceita mais do que não quer, não aceita perder mais nenhum dia de vida. Além disso, se você quer realmente se libertar das coisas que não te importam, né? Porque dizer não é uma coisa que é difícil, mas a gente vai dizer não com muito mais segurança, sabendo que realmente não é aquilo o nosso propósito. Então dizer não começa a se tornar cada vez mais fácil. E aí você realmente se atém somente ao que é mais importante para você e ganha muito mais força para fazer realmente isso acontecer muito mais rápido. E em resumo, se realmente você quer escrever o seu propósito de vida e viver uma nova vida, gerando muito mais valor para o mundo e como consequência também receber muito mais valor, tendo muito mais sucesso como contrapartida, então certamente esse livro ele é para você. E falando um pouquinho mais do livro, eu gosto bastante de citações, né? Então eu vou passar os capítulos e os módulos mostrando quais são as citações que estão presentes em cada um deles e que exemplificam um pouco mais do capítulo. Então o primeiro capítulo nada mais é do que por que um propósito importa tanto, né? E aí a diferença entre sobreviver e viver é exatamente ter um propósito. O segundo capítulo conta um pouco da história do Brain Power, que diz que basicamente tudo parece impossível até que seja feito, Nelson Mandela. Terceiro capítulo é sobre a vida sonâmbula. A vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos para o futuro, John Lennon. O quarto capítulo é sobre ser mais um rosto na multidão. E aí Bon Jovi diz, eu não serei apenas um rosto na multidão, vocês vão ouvir a minha voz quando eu gritar bem alto. Isso é um trecho da música It's My Life ou É a Minha Vida. Capítulo 5, página em branco, seu novo estilo de vida. O que você faz fala tão alto que não consigo nem ouvir o que você fala. O sexto capítulo basicamente fala a importância do propósito ser maior do que você. Então nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sequer sem pensar. O sétimo capítulo fala porque ganhar dinheiro não é o seu propósito per si só. A medida real da sua riqueza é quanto você valeria se você perdesse todo o seu dinheiro. O segundo módulo realmente é para você definir o seu propósito. E o oitavo capítulo é exatamente isso. Agora é a sua vez. Em um ano você pode se arrepender de não ter começado hoje. Capítulo 9 realmente são as 5 técnicas para você escolher a sua, que melhor funciona para você como pessoa. Não importa quão devagar você marche, desde que você realmente não pare, Confúcios. Terceiro módulo é como é que você pega tudo isso que você fez até agora e realmente coloca de maneira muito concisa para o seu cérebro. Capítulo 10 é a técnica de fechamento. Os melhores sonhos acontecem quando você está acordado. Capítulo 11 é a decisão mais importante. Não espere, nunca vai ser a hora perfeita, Napoleon Hill. E o 12º capítulo fala sobre a ação mais importante, que é o primeiro passo. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um passo, Lao Tzu. E agora você já deve estar se perguntando qual é o custo do livro Propósito de Vida. Bom, em primeiro lugar, você tem que estar disposto a investir R$ 129 em você, e existem somente 2 cenários desse investimento. O primeiro é que realmente você aplica, coloca as ferramentas em ação e realmente começa a viver uma nova vida, uma vida muito mais alinhada ao seu propósito de vida e ter muito mais prazer em tudo que você faz. E um segundo cenário é que você acaba se descuidando, não coloca em prática, acaba não lendo, ou percebe que esse livro de alguma maneira não é para você. Nesse caso, basta você fazer uso da garantia incondicional de 30 dias. E ela significa que basicamente basta você me mandar um e-mail que você vai ter todos os seus R$ 129 retornados para você, centavo por centavo, e a gente continua amigo sem problema nenhum.
E se você nunca fez negócio comigo, eu quero realmente que esse seja o começo de uma mútua relação de fortalecimento. Eu acredito muito nisso, que conhecimento é sim uma via de mão dupla. Eu vou dar o meu melhor ao longo desse percurso como um todo. E eu fiz questão de colocar nesse livro o conhecimento somado de todos os cursos que eu fiz realmente para achar o propósito de vida. Uma sessão realmente para você achar um propósito de vida é muito mais caro que isso. E eu realmente fiz questão de trazer de maneira muito mais acessível para todo mundo, dada a importância que realmente eu acredito que isso tem e a importância que eu acho que isso tem para mudar a vida de qualquer pessoa. E além disso, eu acredito muito na importância da aplicação, né? E somente alguém que realmente passou por uma vida que não vivia com um propósito e conseguiu usar um método para realmente transformar, consegue dar exemplos realmente de como é que foi feita essa transformação, o que aconteceu ao longo do percurso. E é exatamente isso que eu coloquei no livro, até porque ele é exatamente o que eu queria ter em mãos antes de eu realmente fazer essa transformação. Porque se eu tivesse isso em mãos antes, eu realmente teria acelerado muito o percurso e realmente teria tido resultados muito mais rápido. E para fechar agora, eu queria fazer um exercício com você. Realmente queria te pedir para fechar os olhos, mas realmente fecha os olhos, que eu queria fazer realmente um exercício que é importante. E começa a imaginar. Imagina você chegando em casa depois de um longo dia e ao invés de você realmente chegar cansado, você chega extremamente realizado. Você realmente quer contar para sua família a quantidade de pessoas que você impactou positivamente. E você consegue, com isso, ver a alegria e o orgulho nos olhos deles. Seu filho acaba te vendo como uma inspiração, um herói talvez, mesmo não sendo mais uma criança. E você mal consegue esperar pelo dia seguinte, porque você sabe que as pessoas te admiram e elas vão estar esperando você gerar esse valor para elas. E como você é assim importante para elas, você também recebe um reconhecimento que atinge fortemente o ego, mas também um reconhecimento financeiro justo. Você sente e sabe que está deixando um legado muito importante no mundo, o seu propósito de vida. Então, realmente não deixa de dar agora esse passo. Se você realmente der esse passo, eu te aguardo do outro lado com um vídeo de boas-vindas. Então, os próximos passos agora, basicamente, é clicar no botão comprar abaixo. Você vai ter que preencher os seus dados no Hotmart. E pronto, é isso. O Hotmart vai te enviar o e-book para você automaticamente no seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida ou problema no meio do caminho, manda um e-mail para o Hotmart, mas me deixa em cópia. Eu realmente faço questão de estar presente em todos os momentos, te ajudar. E eu realmente espero te ver do outro lado. Então, se você realmente ficou com a sensação que falta algo, você realmente quer melhorar e tem a sensação que você não tem a vida que você quer acabar com aquela sensação de mais um dia perdido a cada dia que passa. Se você fica irritado, porque você sabe que cada dia que passou na vida antiga não é mais recuperável e a vida vai passando, e se a resposta para a pergunta, será que já não passou muito da vida, for sim, chega, basta, então esse book Propósito de Vida, ele é exatamente o que você precisa. E eu gosto de fechar com uma citação. Então, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor é agora. Então eu agradeço a sua atenção, eu realmente te espero do outro lado. Deixo um grande abraço e até mais.